gente escuta. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar. Eu me chamo André Colmanetti, sou executivo de vendas na J Experts. Eu estou aqui também com o Michael Cardoso, que será nosso speaker hoje, para falar sobre um assunto que vem mexendo com a cabeça de muitas empresas hoje, principalmente no cenário de serviços, que é sobre se nós conhecemos de fato a rentabilidade dos nossos projetos. Então, eu vou passar a voz para o Michael. Em seguida, ou a qualquer momento, vocês podem levantar a mão ou utilizar o box ao lado para fazer perguntas. E ao final da nossa apresentação, nós já vamos lendo pergunta a pergunta e fazendo as respectivas respostas, tudo bem? Então, Michael, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, André. Muito boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o desafio de se aferir com precisão, com confiabilidade, a rentabilidade na prestação de serviços baseados em projetos. Então, aqui eu me refiro especificamente a serviços que são prestados através da entrega e da venda de projetos. Isso é um cenário muito comum no ambiente de TI, né, em empresas prestadoras de serviço de TI, né, e consultorias. Bom, então, qual é o ponto principal? Né? A gente muitas vezes tem dificuldade de aferir a rentabilidade porque boa parte dos nossos ofensores da rentabilidade, boa parte dos elementos que afetam o resultado, eles estão fora do projeto. Então, não é simplesmente uma questão de você medir projeto a projeto se o faturamento está acontecendo, o custo, a hora e assim por diante. É necessário que você tenha uma visão da sua cadeia de valor, né, do conjunto dos seus processos operacionais para que você possa aumentar a precisão na aferição do resultado. Então a gente vai falar um pouco sobre este desafio e ao término nós temos um convite a todos os participantes deste webinar. Muito bem, vamos lá. Então, o primeiro ponto é, como é que eu posso saber se eu estou pagando para trabalhar? Né? E a gente tem aqui alguns pontos que a gente gostaria de destacar, que são aspectos que estão diretamente ou indiretamente relacionados à geração de resultado financeiro. Né? Primeiramente, muitas vezes, como a gente fala de serviço, o serviço ele tem uma relação entre demanda e oferta que é crucial a gente conhecer, a gente dominar e a gente controlar isso para que a gente consiga manter o máximo possível do resultado. Por quê? Porque estamos falando de uma receita que pode eventualmente ser variável, mas um custo que é necessariamente fixo. Né? Então, a boa parte do nosso custo, a maior parte do custo da realização de um projeto, né, de um serviço, ela se dá pelo empenho de mão de obra, né, pelas horas de trabalho de uma pessoa. Essa pessoa que vai ter o seu salário pago mês a mês, faça chuva, faça sol, com ou sem demanda. Então, a variação na demanda e a gestão ao longo do tempo da relação entre oferta e demanda, ela é crucial para que você consiga obter e aferir adequadamente esse resultado. Outro elemento importante são os nossos ralos de dinheiro. Né? Então, principalmente quando você fala de projetos que envolvem despesas de viagem, que envolvem aquisições, que envolvem contratação de terceiros, né? Não é muito difícil você perder o controle sobre esses ralos de dinheiro. E esse perder o controle não é só uma questão de você contabilizar, é justamente a passagem de bastante entre as áreas, né, que acaba gerando esse descontrole. Muitas vezes você reembolsa o colaborador, mas não solicita o reembolso do seu contratante. Muitas vezes você dimensiona mal as estimativas de alocação dos custos e você muitas vezes não tem o respaldo de um reembolso com o cliente, precisa acomodar aquele custo. Outras vezes você tem custos que são apropriados inadequadamente, ficam fora do radar do seu workflow aí de reconhecimento daquelas despesas pelo cliente, e você acaba caindo na conta que não deveria cair.
Então, existem vários problemas relacionados a essa gestão, né, que estão ligados a processos operacionais, que não são processos necessariamente do gerenciamento de projetos, e que podem afetar o resultado e a rentabilidade. O mesmo ocorre no tratamento das receitas, né? E quanto maior for a empresa, quanto maior o número de consultores, quanto mais dispersos geograficamente, mais complexa é essa operação e mais suscetível a erros você está. Então, a gente está trabalhando então esses aspectos tangenciais ao gerenciamento de projetos, além do gerenciamento de projetos, para avaliar a eficácia na apuração de rentabilidade. A gente destacou aqui 5 dores principais, né, que estão correlacionadas e têm como efeito essa falta de acurácia na visão da rentabilidade. O primeiro problema que nós queremos destacar é a defasagem entre a entrega e o faturamento, né? Então, a gente criou uma expressão aqui dentro da JXperts que é dinheiro voando. Aquele dinheiro que você já tem o direito de receber, que você já entregou, e que muitas vezes, por falhas na comunicação, por falhas de processos internos, ou por um processo inadequado de aceitação da entrega, você não consuma o faturamento relacionado àquele evento, né? Então, isso está relacionado também a um outro problema, que é o desalinhamento físico-financeiro, né? Então, você tem uma previsão de desembolso e de empenho do trabalho que não foi planejada, né, de forma proporcional ou de forma equilibrada com relação ao fluxo de receitas. Então, a falta de planejamento financeiro, né, também acaba sendo um ofensor que vai gerar essa defasagem entre faturamento e realização do serviço. Há um outro problema, que é a comunicação, que a gente já mencionou no tópico anterior, né? Então, comunicação entre a equipe e o gerente, comunicação entre o gerente e o cliente, comunicação entre o gerente e a área financeira, né? Muitas vezes, quando a gente está falando principalmente de mudança, de aditivos, no processo de pré-venda ainda, comunicação do comercial com todas essas partes envolvidas. Então, a comunicação ela também é um aspecto central nos problemas de aferição do resultado nas companhias de serviço, né? E o descontrole, né, os ralos de dinheiro que a gente já mencionou. Então, nosso entendimento é que é preciso enxergar o conjunto de processos de entrega e os processos de back-office de uma forma integrada. Então, não basta eu analisar cada projeto individualmente, não basta eu analisar a operação de forma desassociada dos projetos. É necessário uma análise integrada, conjunta, de todos os processos que afetam o resultado do serviço. Então, a gente vai analisar todo o ciclo de vida do serviço, desde o processo de orçamentação, ainda na fase de pré-vendas, né, onde nós vamos assegurar, né, que regras importantes sobre políticas de deslocamento, remuneração das horas de transporte, incidências tributárias, tanto de honorários de terceiros quanto das receitas, né, aquisições, a orçamentação de despesas e mesmo a apropriação do esforço de pré-venda, dependendo do caso, né? Há casos em que o esforço de pré-venda ele é quase uma fase do projeto de entrega, né? E você tem muito esforço antes de ter de fato uma proposta assinada. Então, conhecer de forma precisa todos esses elementos ainda na fase de orçamentação é fundamental para que você tenha previsibilidade na aferição de resultado, né? Segundo ponto, diz respeito à relação entre demanda e capacidade. Ainda na fase de concretização do negócio e ao longo de todo o ciclo de execução, há variações de demanda, né, que é natural, isso é uma realidade constante, é um fato, e a necessidade de se acomodar essas variações de demanda dentro de um esquema de capacidade, que muitas vezes envolve não apenas recursos próprios, como terceirizados, né? Quando nós falamos especificamente de recursos próprios, há o agravante de ter que lidar com um custo fixo, independentemente da demanda, né?
Então, a necessidade de se gerenciar a capacidade, de se ter visibilidade preditiva aí das demandas, de se planejar e se acompanhar a alocação diária dos recursos humanos. E a gente extrapola já para um campo mais estratégico, que é categorizar as pessoas de acordo com seus papéis e competências para facilitar essa previsibilidade, né? Para facilitar o processo de orçamentação, gerenciar as horas extras, os bancos de horas e contabilizar adequadamente esse custo, né? Então, tudo isso são elementos fundamentais no processo de avaliação de resultado. No terceiro ponto, nós temos a entrega propriamente dita, né? Muitas vezes a gente concentra muito do nosso esforço de medição no item 3, né? Mas não faz adequadamente os demais elementos. Então, a gente já está careca de saber da importância de planejar um cronograma, de se alinhar receitas às entregas, de se aferir as receitas em função da performance, da alocação do trabalho, de se controlar o esforço, de se ter uma gestão sobre a aceitação das entregas, né? Então, isso naturalmente continua como um aspecto fundamental da análise. Agora a gente entra aqui na área que talvez seja a mais dolorosa, né? O controle financeiro, e principalmente o controle financeiro contextualizado no projeto. Não raro nós vemos empresas onde a gestão financeira acontece como se fosse um mundo separado, né? E aí você passa a ter dificuldade de medir a eficácia das suas linhas de negócio, o resultado dos projetos, a rentabilidade das determinadas linhas de negócio, porque você não tem uma contabilização financeira equivalente à sua contabilização gerencial. Então, um primeiro aspecto importante é que o controle financeiro ele tem que ser um processo integrado ao controle de projeto, né, e à gestão do ponto de vista do negócio, né. E aí a gente abre nos processos fundamentais, né, o processo de prestação de contas, a preocupação com a devida apropriação das despesas, o gerenciamento dos adiantamentos, das devoluções, né, o processo de compras, né. O que acontece muitas vezes? A gente opera todos esses processos sem levar em conta quem está pagando a conta, de fato, né, de cada um desses custos. Então, aqui a ideia é que é imprescindível que a gestão financeira acompanhe a estruturação do negócio, né, que ela não seja um mundo paralelo voltado apenas para os contadores, né. Outro ponto importante, né, o processo de pagamento de honorários, ele está alinhado ao processo de recebimento das receitas, né? O processo de apropriação de horas, né? Ele está endereçando adequadamente as diferentes etapas, entregas, e está, do ponto de vista do custeio, refletindo isso, né, de uma forma precisa e confiável, né? O tratamento tributário, né? Cálculos sobre horas extras, né? Enfim. Então, a ideia é que isso também é parte de um processo integrado de entrega, né? Não é um processo que vive num mundo paralelo e que ele tem que conversar na linguagem do negócio, né? E, por fim, na verdade é o subproduto de tudo isso, todo o trabalho de previsão e aferição de resultado é uma consequência da qualidade dos processos que o antecederam. Então, eu só tenho análise previsto realizado sobre receitas, sobre gastos, a categorização desses elementos para que eu possa analisar recursos, equipes, gerentes, categorias de projeto, linhas de negócio, né, clientes. Se, de antemão, todas essas informações elas foram planejadas e executadas e medidas com a mesma consistência. À medida que eu não tenho a consistência das informações que eu planejo, que eu executo e que eu contabilizo, eu também não tenho capacidade de prever e aferir o resultado. Tá? Então, esse é em resumo, né, essa é a mensagem que a gente queria trazer aqui. E nesse contexto, nós convidamos aos participantes desse webinar a participar de forma gratuita, né, ou seja, não há necessidade de nenhum investimento de antemão, né, para que você avalie esses processos, né? Então, todos esses processos aqui, a gente desenvolveu uma metodologia para fazer a avaliação e onde nós vamos apresentar a você um mapa de riscos. Esse mapa de riscos, ele vai servir para nortear
futuros investimentos e melhorias da sua empresa nos controles gerenciais do seu processo de entrega de prestação de serviço. Né? O grande propósito desse estudo é ajudar a sua organização a elevar a rentabilidade de seus projetos. Então, eu reitero, participar do estudo e receber o relatório, a gente vai fazer uma devolutiva individualizada, personalizada, é totalmente gratuito. Né? Com base nesse estudo, se a gente identificar alguma oportunidade de melhoria nos processos, nós vamos apresentar, né, sem compromisso nenhum, soluções da JExperts que podem ajudá-los a alcançar esse resultado. Ok? Então, como participar da pesquisa? A pesquisa era realizada através de uma entrevista. Né? Então, é muito importante que aconteça entrevista, porque além de percorrer os processos, a gente procura aprofundar um pouco mais o entendimento, a percepção, a gente procura entender daqueles processos que eventualmente não estão tão maduros, se você já teve algum tipo de implicação, né, de algum tipo de problema decorrente da não utilização, não adoção de um determinado processo. Empresas de São Paulo, a gente pode realizar essa entrevista presencialmente, né? E podemos também fazer entrevista remotamente, desde que a gente utilize algum recurso de webconferência para tornar a interação mais rica. Né? Então, de maneira geral, essa é a mensagem, né? E nós abrimos agora um espaço para que vocês possam colocar suas dúvidas e que a gente possa encontrar aí realmente o respaldo aí também nos interesses de vocês. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, basta acessar no quadro à direita a seção de perguntas e registrar seus questionamentos. Teve uma pergunta aqui no bate-papo, pode ser pelo bate-papo sem problemas, tá? Tem um quadro de perguntas, tem o bate-papo, você pode usar o canal que funcionar melhor para você. Vamos lá. Temos uma primeira pergunta de um participante que é o usuário de uma de nossas soluções, que é o PS Office, que é uma solução de software voltada para prestadores de serviço. Né? A pergunta é, nós ainda não aplicamos todos os recursos PS Office, mesmo assim podemos participar da pesquisa? Sim, certamente. Nós convidamos aí, inclusive, alguns clientes, alguns participantes. Esse assessment ele pode ser aplicado também aos nossos clientes da base para que a gente possa elevar aí realmente a utilidade da solução para os nossos clientes. Então, vocês estão convidados também a participar, certamente. A pergunta é como podemos nos inscrever. Nós estamos aqui com a relação de todos os participantes do webinar. Assim que a gente acabar essa sessão, a nossa equipe de relacionamento vai entrar em contato com todos os participantes para verificar o interesse aí de participar da pesquisa. E já vai proceder com todo o agendamento e com definir os próximos passos. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar que a gente vai entrar em contato logo em seguida.
Bom, pessoal, não tendo outros questionamentos, eu gostaria de agradecer a apresentação do Michael, agradecer a presença de todos que participaram conosco e deixar aberto para que nós faremos o contato com vocês para entender quais são as pessoas que têm interesse em preencher e participar do nosso assessment, tá bom? Então, nós ainda vamos Muito bem. manter aberto por mais 2 minutos, né, Michael? Sim, tranquilo. E eu já vou aproveitando aqui esses minutos finais aqui, eu agradeço o interesse e a disponibilidade de vocês em participar deste evento. Coloco à minha disposição, se vocês quiserem, eventualmente, tirar mais alguma dúvida, né, se surgir mais tarde alguma dúvida sobre a metodologia, sobre o processo. O meu e-mail, eu vou botar aqui na tela, não, acho que não tem aqui na tela na apresentação, mas é michael@jexperts.com.br. Então, michael@jexperts.com.br. Então, eu fico aguardando aí o contato de vocês, ok? Tenham todos uma excelente tarde, né, um excelente restante de tarde, um excelente restante de semana. Até breve aí, o nosso pessoal vai entrar em contato aí para a gente avaliar o interesse de vocês em participar do material. Um abraço, tchau, tchau.